Olha só, agora vamos falar com o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Hoje a gente vai falar sobre como ações violentas contra populações pobres e periféricas são legitimadas muitas vezes pelo Estado e pelo racismo estrutural. E daí é necessário, é claro, refletir sobre o impacto dessa violência na vida de todos nós, mas principalmente na vida da população negra. Olha, dados da Rede de Observatório da Segurança mostram que a cada 4 horas uma pessoa negra é morta em ações policiais na Bahia, no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir, inclusive, deste e de outros dados sobre a violência na Bahia, a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas divulgou um estudo inédito mostrando que o direito à vida é organizado racialmente na capital baiana. Essa pesquisa também analisa os efeitos da guerra às drogas no território de Salvador, nos territórios de Salvador, né? Constatando, inclusive, que ela se dá para determinadas pessoas e para determinados territórios. É sobre o resultado desse estudo que a gente conversa hoje e também como ele acaba refletindo, é claro, na realidade das periferias por todo o país. Para esse nosso bate-papo, estamos com a Ana Míria Carinhanha, que é coordenadora da pesquisa da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. A Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas é parceira do Fundo Brasil de Direitos Humanos no edital Direitos Humanos e Justiça Criminal. E representando o Fundo Brasil, nós estamos com o Pedro Lagata, que é assessor de projetos do Fundo. Ana, Pedro, um grande prazer recebê-los aqui no Bom para Todos, no nosso programa. O Pedro já esteve aqui outras vezes com a gente, a Ana a primeira vez. Ana, quero começar com você, inclusive, e daí não posso deixar de trazer aqui, no começo da nossa conversa, esse caso recente dos 3 jovens que foram mortos numa ação policial na região do Gamboa, em Salvador. Patrick Sapucaia, 16 anos, o Cleverson Guimarães, 22, Alexandre dos Santos, 20, foram baleados. A polícia diz que foi recebida a tiros e que eles estavam armados e com drogas, inclusive, mas os moradores relatam que os policiais chegaram atirando no local, inclusive levaram eles para um imóvel abandonado e eles foram executados ali naquele imóvel, né? Eu queria que você relacionasse, inclusive, esse fato recente com os resultados que vocês trazem nesse novo estudo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer da importância desse tema para nós que trabalhamos com direitos humanos e também para toda a população como um todo, né? Esse tema vem sido abordado de uma maneira bastante problemática nos últimos anos e a gente tem tentado falar da importância desse assunto, né? Sobretudo quando a gente fala do direito à vida, do direito à cidade, do direito ao território, e de como muitas vezes o próprio Estado infringe esse direito. Quando nós trazemos, por exemplo, o caso da chacina da Gamboa, que é um dos casos de chacina que nós podemos citar em territórios negros, não só na cidade de Salvador, mas também em muitas outras cidades, a gente está falando também do modo como o Estado se faz presente, se faz ausente em determinados territórios. Então, é possível a gente observar que nessa organização territorial existe uma variável racial que é observada a partir das ações do Estado. Então, na Gamboa, por exemplo, para quem conhece Salvador e sabe que é um território majoritariamente negro e que tem ali restrições, né, limitações de acesso a saneamento básico, a saúde, a transporte, é uma população que sofre de muitas privações com relação à educação e ao acesso de políticas públicas de uma maneira em geral, inclusive acesso à cultura, e que, nesse caso específico dessa chacina, né, ocorreu em decorrência de uma operação da polícia, e é muito curioso porque foi noticiado, né, inclusive um momento em que os repórteres estavam falando com a senhora e ela diz que chegaram e pegaram os meninos, levaram para um local separado para executá-los e alguém pergunta, mas eles não tinham envolvimento com droga, com coisa errada? E aí ela fala com muita propriedade, muita consciência, né? Olha, senhor, se eles estivessem envolvidos com alguma coisa errada, a lei, o direito diz para que eles fossem detidos, levados, né, para serem então julgados e não assassinados de uma maneira vil
à flor da pele, né? Então, assim, é muito curioso como essa população já vem dizendo há um bom tempo do modo como o Estado está presente e está ausente nesses territórios e que tem noção dos seus direitos, né, desses direitos humanos. E essa pesquisa vem justamente falar um pouco sobre isso, desses contrastes de presenças e ausências do Estado e desse ódio racial que é possível observar em determinados territórios, onde não se respeitam as pessoas, e tudo isso a partir de um discurso velado que se diz de guerra às drogas, mas que, na verdade, a gente consegue observar que é guerra contra alguns usuários de drogas. Porque em outros territórios da cidade, como, por exemplo, na Pituba, que é um território onde a gente observou um índice muito alto de taxa de uso, né, de entorpecentes, a gente observou um índice muito baixo de mortes violentas decorrentes de operações policiais. Né? Então, a gente observa que a polícia sabe como lidar com situações como essas em territórios diferenciados. Né? Então, essa é uma prática institucional que precisa ser observada a partir do ponto de vista da responsabilização. E a gente precisa de transparência no tratamento desses casos. Então, a atuação da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas vem muito nesse sentido, de que a gente tenha transparência no tratamento desses dados e de que as pessoas sejam respeitadas em sua dignidade, independente da sua cor e do território onde elas vivem. Ô Pedro, estudos como esse que a Ana traz agora despertam, né, esse debate e nos levam também a nos aprofundarmos sobre essa discussão. A Iniciativa Negra é uma parceira do Fundo Brasil nesse edital específico, né, que é sobre direitos humanos e justiça criminal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse edital e a atuação do Fundo Brasil nessa área. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui, sempre em companhia de uma das nossas parceiras. Então, é um grande prazer estar nesse debate com a Iniciativa Negra, que é apoiada no nosso programa de justiça criminal. Né? O edital é uma das ações desse programa, um dos mecanismos a partir do qual a gente apoia. É um programa em parceria com outras fundações internacionais, como a Oak Foundation, que tem como objetivo, sobretudo, disponibilizar recursos para organizações, movimentos que estão trabalhando para o enfrentamento do encarceramento em massa no país e que está absolutamente ligado com esses temas, né, com a guerra às drogas e o racismo estrutural. Acho que eu não tenho os números exatos, mas praticamente 1/3 das pessoas presas no país foram presas por tráfico de drogas. Essa categoria criminal bastante discutível muitas vezes, né, sobretudo pela forma como são feitas as prisões, pela fragilidade das provas, muitas vezes prisões baseadas pura e simplesmente na palavra do policial que estava ali, sem nenhuma outra evidência. Eu falei 1/3, mas esse número para as mulheres presas no país, que também é um número em uma ascensão surpreendente, pode chegar até 70%. E a maioria das pessoas presas e encarceradas no país são pessoas negras, né? Pelo menos 2/3 dessas pessoas são pessoas negras, o que indica bastante a relação como a guerra às drogas é um legitimador, né, daquilo que organizações como a Iniciativa Negra, organizações do movimento negro como um todo apontam como um genocídio da população negra. Então, a gente, no fundo, tem nesse programa de apoio apoiado organizações que fazem o enfrentamento ao encarceramento em massa, mas que têm dentro das suas estratégias como central a compreensão de que o racismo estrutural é parte determinante, né, de como funcionam as instituições de segurança pública, instituições prisionais, justiça criminal no Brasil como um todo. A aplicação do direito, seja da polícia até o cumprimento da pena, é determinado pela raça, pelo local onde mora. E eu acho que é isso que essa pesquisa da iniciativa vem apontar com dados contundentes, o quanto que a cidadania está mediada pela cor da pele. Isso não é diferente para esse sistema complexo que viola sistematicamente os direitos humanos, sobretudo da população negra, que são as prisões e a polícia no Brasil. Ana, voltando aqui para você, a gente, inclusive, quando está discutindo
essa nova política de drogas, né? A Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Eu acho sempre importante a gente relembrar o porquê essa nova política é necessária, porque repensar essa política que existe agora é necessário e é tão importante. Então, eu queria que você explicasse para a gente, inclusive por conta dessa perspectiva racial que existe, né, na ação dessa política que existe hoje. Explica para a gente, por favor. Olha, Thalita, é importante a gente relembrar que hoje nós temos uma política de drogas pautada no proibicionismo e na repressão, né? Então, para a gente, é importante destacar, assim como o Pedro traz, que hoje a política de drogas é grande responsável por dois fenômenos que nós chamamos de genocídio da população negra e também do encarceramento em massa. Então, no que diz respeito ao genocídio da população negra, que é um genocídio marcado por diversos tipos de morte, mas a gente pode destacar que a morte decorrente da ação dos agentes do Estado, né, sobretudo em operações policiais, e no encarceramento, né, que retira essas pessoas do convívio social, de perto das suas famílias. E a gente tem pensado justamente uma nova política sobre drogas, considerando aí não só a perspectiva individual do usuário que realiza um uso adulto, observando que é possível que esse uso adulto seja feito com responsabilidade, mas também a partir de uma perspectiva institucional, observando essas ações dos organismos de Estado que muitas vezes vão de encontro aos direitos dos cidadãos e, sobretudo, considerando as questões estruturais, que fazem com que uma parte específica da população venha sendo violentada de uma maneira muito expressiva por ações racistas e que se colocam a partir dessas violências sistemáticas, né, de morte e de negação de acesso a direitos que se colocam em múltiplas dimensões da vida. Então, a Iniciativa Negra para uma Nova Política de Drogas vem propor, através de estudos e dados e ações de comunicação, de campanhas e de ações de articulação política, situações em que a gente consiga envolver a sociedade civil para que ela tenha voz nos espaços de discussão, nos espaços de poder, e para que a gente consiga efetivamente discutir uma nova política de drogas, pensando em políticas públicas, em incidência política, em informações para usuários e não usuários de drogas, para pessoas sobreviventes do cárcere, para pessoas que são vítimas do Estado e familiares. Então, nós temos uma atuação bastante ampla dentro desse espectro que discute racismo, política de drogas, encarceramento e genocídio do povo negro, e a gente tem se dedicado também a discutir reparação. A gente acredita que nos últimos anos, o movimento negro e também os parceiros brancos, que podemos considerar aliados, têm se dedicado a produzir dados e a desenvolver discussões que nos colocam já com alguma nitidez o estado de coisas que nós temos com relação à política de drogas, ao racismo e a essas consequências de violência sistemática. E nós acreditamos que, a partir de agora, nós precisamos pedir reparação também de maneira sistemática. Porque em alguns outros países esses avanços já têm sido feitos, mas aqui no Brasil a gente tem ainda alguma dificuldade em implementar, não só no poder executivo dentro das polícias, ou no poder judiciário, e até mesmo junto à sociedade civil, demandas que nos coloquem diante de ações de reparação. Então, eu acredito que é muito importante que nós façamos a crítica está dada, os dados estão colocados, o racismo é uma tecnologia que se aperfeita a cada dia, mas nós estamos aqui também para dizer que os movimentos sociais têm se mobilizado, os fundos têm se mobilizado, e nós estamos solicitando, pedindo, informando e colocando à disposição também toda uma tecnologia de saber para que ações de reparação sejam colocadas em prática. Atualmente, nós temos feito também uma pesquisa em parceria com o Fundo Brasil, né, com o apoio do Fundo Brasil, onde nós discutimos as medidas alternativas penais e o uso arbitrário da prisão provisória.
que no que diz respeito à atuação do sistema de justiça, considerado de maneira ampla, também é uma questão que coloca em xeque os direitos humanos e a dignidade das pessoas negras, né, que são vistas com olhares diferentes, né, por aqueles que capturam e julgam essas pessoas, sobretudo no que diz respeito aos crimes relacionados à lei de drogas. Então, eu convido a todos os ouvintes a conhecerem um pouco mais do trabalho da Iniciativa Negra, das outras pesquisas que nós temos lançado e realizado também, e estamos à disposição também para tirar qualquer dúvida e para dialogar com vocês em um outro momento. Perfeito. Pedro, para finalizar, sempre bom repetir como as pessoas podem ajudar, apoiar o Fundo Brasil nesse apoio a instituições, inclusive como a Iniciativa Negra, que luta por direitos humanos, que luta por mais direitos nos territórios. Conta para gente. Estou sem seu áudio. Será que você mutou? Desculpe, gente. A gente sempre convida todas e todos que nos escutam a procurar formas de se engajar com a sociedade civil. Acho que a Ana disse muito bem. Não são poucas as iniciativas que apresentam alternativas, que apresentam outros mecanismos que já poderiam superar essa lógica punitivista, proibicionista, racista e misógina do sistema de justiça criminal, sobretudo prisional e policial. Mas esse sistema tem diversas ferramentas para resistir a essas pressões, essas sugestões e manter a mesma lógica. Convido todos aqui a conhecerem o site da Iniciativa Negra, procurarem formas de apoiar diretamente essas ações. A iniciativa vem produzindo diversas ações fundamentais, assim como o fundo também tem diversas formas de garantir essa participação, com doações de pessoas físicas, com participações em eventos, com doações únicas, doações mensais, e esse dinheiro sempre é revertido por esses programas. O Justiça Criminal é só um, a gente tem diversos outros, onde as pessoas podem encontrar, inclusive, as causas com as quais mais se identificam. Então, eu convido a entrarem no site do fundo, procurarem ali as sessões sobre apoio, sobre doações de pessoas físicas, e com isso conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O fundo está sempre aberto, inclusive, a contar mais sobre as nossas ações, os nossos programas, para quem tiver interessado. Perfeito, estou até colocando aqui os links para iniciativanegra.org.br para que as pessoas possam entrar, e fundobrasil.org.br, a gente pisca na tela daqui a pouquinho. Pedro, Ana, um prazer recebê-los, muito obrigada pela participação, trazendo sempre debates importantes, reflexões importantes aqui para dentro do Bom para Todos, viu? Um abraço para vocês, bom trabalho para vocês e até uma próxima. Obrigada, viu? Obrigado, Thalita. Obrigado, Ana. Obrigada, tchau, tchau.